Filipenses 4 e 6. Eu confesso que eu não achei Filipenses ainda, achei agora. Tiraram Filipenses aqui da minha Bíblia, mas achei já. Não vivam preocupados com coisa alguma. Mais uma vez, agora Paulo, falando sobre preocupação. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Ou seja, apenas não só peça, mas também agradeça. E 1 Pedro, se você passar um pouquinho para frente, mais um pouquinho. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. Antes um pouquinho de Apocalipse, capítulo 5, versículo 6. Pedro vai dizer assim: portanto, humilhem-se debaixo do grande poder de Deus, e no tempo certo ele os exaltará. No verso 7 ele vai dizer assim: entregue-lhe todas as suas ansiedades, pois ele tem cuidado de vocês. Ok. Nós vamos falar de ansiedade. Eu já tratei sobre esse assunto aqui muitas vezes, já falei sobre ansiedade, já falei sobre como discipular as nossas emoções. Eu falo muito sobre essas questões emocionais. Talvez a gente fale mais sobre o tema que a gente mais luta, Porque eu não sei se os irmãos já perceberam, mas eu sou ansioso, e eu luto para levar a minha ansiedade aos pés de Cristo, colocar todas as minhas preocupações aos pés de Cristo, aos cuidados de Cristo. E a gente precisa entender que a ansiedade é algo normal. Todos nós somos ansiosos e a gente nota a ansiedade no nosso comportamento. E a ansiedade é um sistema de defesa. Todos nós temos ansiedade. Porém, existe aquela ansiedade que ela é prejudicial, que é aquela preocupação com aquilo que ainda não aconteceu. E o seu corpo já começa a responder diante daquela situação que não aconteceu e você nem sabe se vai acontecer. Seu corpo já começa a responder, quimicamente falando, diante dessa preocupação que amanhã, por exemplo, quais são as suas preocupações de amanhã? Aquele boleto que você tem para pagar, lembra? Aí você já começa, nem chegou o amanhã ainda, então fica tranquilo. Alguém estava falando para mim sobre as dificuldades da próxima semana, eu não lembro quem foi, ontem ou anteontem, e eu falei sobre essa pessoa: fica tranquilo, se você morrer essa noite, você não vai se preocupar com os boletos, tá? Mas pastor, que é isso? Eu falei, mas é verdade. Então é melhor viver e se preocupar com os boletos. Então viva e se preocupe com os boletos. É o que Jesus falou no início ali, quando eu li o versículo de abertura do culto. A vida é mais importante do que o boleto. Se você estiver morto, não tem boleto, você não vai se preocupar com o boleto. Claro que é melhor partir estar com Cristo, mas o dia da nossa morte não pertence a nós, pertence a Cristo. Então, mais importante do que qualquer preocupação que você tenha com o amanhã, é você estar vivo amanhã, não é verdade? É você estar bem de saúde para trabalhar amanhã, não é verdade? Então, a gente pensando nessas coisas, a gente vai conseguindo organizar um pouco melhor os nossos pensamentos, tentar colocar as preocupações no lugar, a ansiedade no lugar, mas isso é um exercício para a vida. Não tem ninguém na face da terra que não seja ansioso, tá? A ansiedade, repito, é normal. O problema é quando ela começa a levar você para um desequilíbrio. A ansiedade não é apenas o mal do século, é o mal da humanidade. Eu vou falando aqui, não vou me preocupar com os slides, então vão me ajudando aí de acordo com a minha fala, tá? A ansiedade é o mal da humanidade. Porque esses 3 versículos que nós lemos aqui, desde o início do culto, eles falam sobre ansiedade. Mateus 6, 25, Filipenses 4 e 6, 1 Pedro 5 e 6 e 7, está falando sobre a ansiedade do ser humano. Então já existia a tal da ansiedade, da preocupação desde sempre. A ansiedade entra no contexto da humanidade a partir do pecado. Entra o pecado, entra as preocupações. A ansiedade é uma preocupação geralmente exagerada em relação a algo que pode vir a acontecer. Acontece contigo assim também? Você não tem certeza se vai acontecer, mas você fica ansioso. A ansiedade pode causar uma certa tensão na mente ou no corpo, quando se está preocupado demais com algo que ainda não aconteceu, nem sabe se vai acontecer. Na mente, e aquilo reflete no seu corpo. Quando você está pensando, por exemplo, em falar em público. Falar em público é o grande medo da humanidade. Tem gente que tem mais medo de falar em público do que medo de morrer. Aí quando você fala em falar em público, você pensa que daqui a 1 ano você tem que falar alguma coisa em público, você já começa, as mãos já começam a suar. Mas é daqui a 1 ano. Falta só 1 ano, porque você está já sofrendo agora. Interessante.
Então, a ansiedade é normal, mas ela pode ser anormal, ela pode fazer mal para você se ela for exacerbada, descontrolada. É onde a gente acaba indo para, né, uma depressão, para uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, né? E eu falo abertamente sobre as minhas lutas no contexto de ansiedade, né? Há alguns dias atrás, né, eu tive uma crise de ansiedade. Uau, pastor, mas pastor tem crise de ansiedade? Bem-vindo ao mundo real. Pastor também come feijão, arroz, né, carne assada, também vai no banheiro, né, e faz todas aquelas coisas que todos os seres humanos fazem, amém? Pastor é normal, né? Tem gente que compara o pastor ao padre, né? Porque o padre é uma pessoa que, entenda a brincadeira que está entre aspas, não tem nenhum padre aqui, né? Não? Não tem, né? Então, se tiver algum padre assistindo aí, me desculpa pela piada. Mas o padre é uma pessoa que não existe. O pastor perdeu risada, né? Então, você é pastor, tá? Você não é padre, então para com isso. Padre é uma pessoa que não existe. Entre aspas, por quê? Porque padre não tem mulher, padre não tem filho, né? Padre não experimenta essas coisas. Então, o homem que não tem mulher, né, que nunca teve mulher, não sabe qual que é o grande desafio da humanidade, né? Eu tenho 3 em casa, minha esposa e 2 filhas, né? E mulher é uma situação muito complexa. Então, o pastor não é padre, o pastor tem mulher, o pastor tem filhos, né? E mesmo o padre, né, tirando as aspas aqui, é um ser humano normal. E as pessoas geralmente olham para os líderes religiosos, né, como se fosse um vice-deus, né? Uma quarta pessoa da Trindade, alguém que não tem problema. E muitas vezes nós, pastores, somos culpados dessa imagem que é passada, porque a gente tenta mostrar uma vida sem problema, uma vida sem... Isso não é verdade, isso é que existe, amém? Todo pastor tem as suas lutas e as suas dificuldades, na área emocional, saúde física, relacionamento conjugal, relacionamento com os filhos. E quando nós escondemos essas dificuldades e quando a casa cai, né, as pessoas, uau, mas parecia que ele era uma pessoa perfeita. Então é melhor a gente ir mostrando as nossas mazelas, né, para se um dia vier uma dificuldade muito grande, nós pastores não sejamos julgados, mas abraçados por vocês. Amém? Então eu tive uma crise de ansiedade. Por que, pastor Josias, uma crise de ansiedade? Preocupações, né? A liderança de 2 igrejas, contexto de transição, família, preocupação com familiares longe. Agora estou aí lutando em oração pela vida do meu irmão, que mora lá em Lucas do Rio Verde. Estou orando para que Deus, né, aproveite essa oportunidade. Estou dando essa dica para Deus. Eu falei para Deus assim, Senhor, quem sabe, né? O Senhor não aproveita essa oportunidade para salvar meu irmão, né? Aí Deus olha para mim e diz assim, sabe que eu não pensei nisso, né? Imagina, a gente é besta, né? A gente acha que Deus é a gente. Claro que Deus sabe todas as coisas, mas eu estou orando para Deus aproveitar essa oportunidade, né, porque as pessoas vão a Cristo pela dor, não se engane. As pessoas vão a Cristo pela dor. É 0,0001% que vai a Cristo quando está tudo muito bem. Então o Senhor aproveita a dor para abrir os nossos olhos e mostrar que não há plenitude, não há vida, não há sentido, propósito na vida sem um relacionamento com Jesus Cristo. E muitas vezes o próprio crente, na hora da dor e da dificuldade, ele abre os olhos para aquilo que realmente importa, porque a gente vai perdendo foco muitas vezes. A gente vai perdendo foco. Então, nesses últimos 20 dias aí que eu tive essa crise, né, pedi um socorro para o pastor IP, ele prontamente me ajudou, e mais alguns irmãos também. A gente percebe Deus chamando a atenção da gente para aquilo que realmente importa. Ou seja, por que o pastor está querendo fazer o papel de Deus? O pastor não tem que fazer o papel de Deus, o pastor tem que fazer o papel de pastor. Ou seja, vai para a oração, vai para a oração, vai para a oração. Confie que Deus vai fazer, confie que Deus vai realizar. Então, eu quero compartilhar isso com você nessa manhã, para você entender que a igreja é um hospital, e todos nós somos seres humanos. Então, não julgue ninguém, muito pelo contrário, ame, abrace, estenda as suas mãos. Muitas vezes as pessoas chegam na igreja e elas não sabem como chegar, porque parece que a gente é tão santo, que a gente é tão perfeito, que as pessoas chegam assim, meu Deus, só eu de pecador aqui, dá uma olhada no visual desse povo, tudo santo, tudo perfeito, ninguém tem problema, dá uma olhada, né? Olha só a feição do Feitosa, a feição da Denise, né? Olha só aqui a feição do Bruno, um cara que não tem problema, veio do Goiás, um estado que não tem problema, já pensou? Um estado que tudo é perfeito, não é assim, Bruno? O estado do Goiás não tem problema, não tem dificuldade. E não é verdade, gente, todos nós somos iguais. A diferença é as nossas lutas. Agora, quando você entende que aquela pessoa que você olhava e dizia assim, é um semideus,
né, tem um problema, você diz assim, então eu sou normal. Ufa, é possível. É possível ser cristão, é possível seguir a Deus, é possível frequentar essa igreja, é possível fazer parte dessa comunidade, porque aqui é um hospital onde as pessoas reconhecem suas doenças e vêm para servir aquele que é o médico dos médicos.